like it like that. What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday, and guess what? Hoje a gente vai falar sobre um tópico gramatical chamado Present Perfect Continuous. Present Perfect Continuous é um dos tempos verbais de inglês e é um tempo verbal muito interessante, muito usado, e a gente precisa aprender sobre ele. Let's get down to business, come on! Alright, so the present perfect continuous, we need to understand the structure of the present perfect continuous. Então vamos trabalhar com a estrutura desse tempo verbal primeiro. Então vamos entender pelo nome. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele é perfect e a segunda é que ele é continuous. E isso faz uma diferença muito grande na estrutura. Primeira coisa que a gente precisa entender é, se ele é continuous, ele tem um cara que é chamado de ing. O que é o ing? É aquele verbo ing. Então você tem o verbo study, então vai ser studying. Se você tem o verbo talk, você vai ter o talking. Se tem o verbo drive, vai ser driving. Ótimo. A segunda coisa que você precisa saber sobre esse present perfect continuous, toda vez que aparece o verbo continuous, ele aparece com o verbo to be. Teacher. Então todas as vezes que aparecer continuous no nome, eu vou ter o verbo to be e o ing. That's correct. Todas as vezes. Isso quer dizer continuous. Continuous quer dizer verbo to be mais ing. Got it? So here now we have the perfect. Perfect. What is perfect? Em um vídeo meu lá no Instagram, eu falei sobre a palavra perfect. Perfect veio de perfectum, que é do latim. Perfect, na verdade, perfect, perfectum quer dizer finalizado, acabado. Não precisa mais mexer. Uma obra que é perfeita é uma obra que não precisa de retoques mais. Ela já é terminada, acabada, finalizada. So that's perfect. Mas esse perfect aqui na estrutura, ele quer dizer duas coisas. Todas as vezes que a gente tem a palavra perfect no nome, a gente tem o verbo have e a gente tem o verbo na terceira coluna, que é chamado de past participle. Eu chamo essa coluna de verbos número 3. Então ele é chamado de V3, beleza? Então a gente está aqui. Perfect, a gente tem o verbo have, beleza. E a gente tem a terceira coluna do verbo, que é o past participle, que eu vou chamar ele de V3. V3. Então a gente sabe que V3 é o nosso past participle. Excelente. Então a gente está montando a estrutura dessa língua. Mas e o present? O que o present quer dizer nessa estrutura? O present quer dizer qual que é a forma ou qual que é o tempo verbal do nosso verbo auxiliar aqui, que é o have. Se é present, tem duas formas, have ou has. Então aqui, nesse caso, vai ser have ou has. Has para a terceira pessoa, he, she, it, e have para as outras pessoas, I, you, we, and they. Okay, so here we have the structure. All of the structure is here for us. Now let's organize that. So we have the subject. Subject é o sujeito da frase. Quem que é esse sujeito? É I, é you, é he, she, it, we, they, Michael, Jennifer, Michael and Jennifer. Quem que é o nosso sujeito da frase? Então eu vou colocar aqui que o nosso sujeito vai ser Nathalie and Humberto. Para quem não conhece, a Nathalie, ela é aqui, a Nathalie, ó, escuta a voz da Nathalie. Oi, Nathalie! Hello! Alright, this is Nathalie. And the guy behind this camera is Humberto. Humberto, hello. Ok, alright. Então, Nathalie and Humberto, eles são os sujeitos dessa frase. Então a gente vai colocar aqui mais alguma coisa nessa estrutura, que é o nosso perfect, que é o have ou has, que são os verbos auxiliares, mais o verbo na terceira coluna, que é o past participle. Então eu vou escolher aqui, como é
Nathalie e Humberto são duas pessoas, é they. Se for they, são eles. They eu uso have or has. A gente sabe que has é para he, she, it, então eu vou eliminar ele e vai ser o have. Então nesse caso, aqui eu vou usar have ou has na estrutura, mas na minha frase, Nathalie and Humberto have. Aí eu vou ter que colocar o meu past participle. Só que, como ele é contínuo, eu vou ter que usar o past participle do verbo to be. Qual que é o past participle do verbo to be? É o been. Então ele vem aqui, tanto na estrutura aqui, ó, que é o been. Ele vai entrar aqui, ó. Nathalie and Humberto have been. E agora a gente vai ter que colocar o nosso verbo para adicionar o ing. Olha a estrutura sendo montada, olha. Sujeito, have mais been, porque ele é o present perfect continuous. Aqui, ó, é o passado particípio do verbo, que é o be. Been, já tá aí. E agora a gente precisa do nosso verbo com ing. So, what is the verb that you want? Nathalie and Humberto have been working. Vou pôr o verbo work. Aqui, ó, na estrutura, como é que ele vai entrar na estrutura? Eu vou jogar a estrutura aqui para baixo, ó. Ele vai somar com o verbo, que é o work, mas ele está no ing. Então eu vou pôr aqui verb, só que esse verbo vai estar na forma de ing. Nathalie and Humberto have been work, mais o ing, have been working. Ótimo. Então a gente já entendeu como que a estrutura funciona baseada no nome. Essa parte é muito importante. Conheça os nomes para você conseguir entender a estrutura desse tempo verbal. Alright? So let's get down to business. Alright, so let's see the functions of present perfect continuous. So the first function here I have is something that's just happened, but you can still see its results now. Então isso aqui ficou assim, ó, algo que já... Ó, em português ficou assim, ó, algo ou alguma coisa que acabou de acontecer, mas a gente consegue ver os resultados disso agora. Por exemplo, cheguei aqui e tô todo suado. I'm sweaty. Então esse é o resultado. O resultado é I am sweaty. Sweaty quer dizer suado. Aí você me pergunta assim, Rodrigo, why are you sweaty? Why are you sweaty? Por que você tá suado? Aí eu falo assim, man, I'm sweaty because I've been running. Because I've been running. Então, olha só que legal. Esse é o resultado que a gente queria, que é o I'm sweaty. E aqui eu tô te dando o motivo pelo qual eu estou suado, I'm sweaty. Olha o tempo verbal aqui, ó. Present Perfect Continuous. Então, olha só, olha a estrutura aqui, ó. I, sujeito, have, verbo auxiliar, o been. É a forma da terceira coluna, que é o past participle do verbo be. Ah, mas por que é do verbo be? Porque é continuous. Se é continuous, é o verbo to be, mais o verbo na forma de ing. Ele tá aqui. I've been running. Alright, so the second example here that we have is, oh man, I have a terrible headache. Ok, então esse é o resultado. Esse é o resultado que eu tenho agora. Exatamente nesse momento eu tô com uma dor de cabeça horrível. Tá muito, nossa, tipo, tá doendo, velho. Have a terrible headache. Why do you have a terrible headache, teacher? Because I have been studying all day long. I've been studying all day long.
Eu estou estudando o dia inteiro, por isso que eu tenho esse resultado. Então, olha só, é uma coisa que acabou de acontecer, né? Ela é contínua, porque você gasta um tempo nela, e eu fiz isso o dia inteiro. Qual que é o resultado disso? Essa dor de cabeça horrível. If you already like this, you know what to do. Dá um like, já compartilha, já liga no sininho que vai vir mais coisa legal. So look at this example here. Do you like the Beatles? I like the Beatles. And the Beatles has a song that goes like this. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. Quando ele fala isso, it's been a hard day's night, olha só, tipo assim, é uma noite que tá muito pesada. Por quê? Qual que é o resultado? Tá pesado, provavelmente ele tá cansado, ele tá exausto. Por quê? Because he has been working like a dog. Que ele tá trabalhando que nem um cachorro, ralando muito. So, that's the example. Look at this. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. O que é should be sleeping like a log? Sleeping like a log é tipo dormindo que nem um bebê. Tipo assim, dormindo que nem uma pedra. É o que ele deveria estar fazendo, mas ele está muito cansado por causa daquilo que ele já fez. Alright, so let's go to the next function. Bonitinho. Alright, let's go for the second function here. And the second function is something that started in the past and is still happening now. What does that mean? Algo que começou no passado que continua acontecendo até agora. Por exemplo, eu estudo inglês há 17 anos. O que isso quer dizer? Que eu comecei a estudar inglês 17 anos atrás, 11 anos atrás eu estava estudando inglês, 7 anos atrás eu estava estudando inglês, 5 anos atrás eu estava estudando inglês, ano passado eu estava estudando inglês e eu continuo estudando inglês até agora. Então começou no passado e vem até aqui. Em português a gente fala assim, eu estudo, a gente usa o presente do indicativo. Só que em inglês a gente não vai usar o presente, que é o simple present. Por quê? Porque existe um tempo verbal, que é o present perfect continuous, que faz essa função. E aí a gente precisa usar since and for para marcar quando que uma coisa começou, que é o since, e por quanto tempo essa coisa já está se estendendo. Então essas são as funções dessas palavras. Então eu vou dar esse exemplo, né? Que eu estou estudando inglês ou eu estudo inglês há 17 anos. Então eu posso fazer com o since. Seria I have been studying English since 2003. Olha só, como eu te falei antes, é porque ele marca o início. Quando que essa ação começou. Na tradução a gente fala desde, né? Então assim, ó, eu estudo inglês desde 2003. Ah, teacher, eu posso usar I study English since 2003? Não, não pode, tá errado, não é gramaticalmente correto e não é usado por um nativo da língua ou por uma pessoa que já conhece essa língua. Então você vai ter que falar I have been studying English since 2003. Mas e se eu fizesse essa mesma frase usando for? Como que seria? Aí você ia usar a mesma estrutura da frase, só que agora a gente vai usar for. Então ficou for. E esse for, como eu falei, é esse período de tempo que você gastou fazendo essa atividade. Então, olha, a gente está em 2020. Em 2003 foi quando eu comecei, então tem 17 anos. For 17 years. Bonito. Ó que lindão, ó. I have been studying English since 2003 or I have been studying English for 17 years. So you guys have to leave a comment down here on a comment section below. Leave a comment using this verb tense here. Qual que é a coisa que você começou fazendo no passado e continua fazendo até agora? You know, many things. For example, I have been traveling since 2007. I have been teaching English since I was 18 years old. I have been living in Brazil since I was born. I have been going out with the same girl since February last year, baby. All right, so you guys enjoy this, man. Don't forget to like this video,
comment on the comment section below. Go to Instagram at EBF Academy. And all right, so this is it for today. This is EBF Academy by English Black Friday.